15 horas, 9 minutos, estamos de volta no CBN Cascavel, segunda edição desta quarta-feira, dia 3 de julho de 2024. E agora eu tenho aqui o imenso prazer de conversar com o Dr. Luiz Felipe Atier, advogado especialista em direito empresarial. Dr. Luiz Felipe, seja bem-vindo aqui à CBN, satisfação conversar contigo, excelente tarde. Excelente tarde para você também, Alexandre, para todos os ouvintes. É um prazer poder contribuir aí com o debate. Bom, vamos lá. E aliás, falando aí sobre um tema novo, não é, doutor Luiz? A portabilidade de dívida do cartão de crédito. Como é que funciona essa portabilidade? É do total da dívida, é do juro, é da multa, é do saldo devedor? Que isso também causa aí uma confusão na cabeça dos não só dos credores, mas também dos devedores, né? Com certeza, Alexandre. Inclusive, essa é uma lei nova, não tão nova, é de dezembro, mas que entrou em vigor aí a questão da portabilidade nessa segunda-feira, dia 1º de julho. É importante que essas iniciativas legislativas, elas tenham o condão aí de deixar a população mais perto das questões financeiras, ou seja, que essas questões sejam mais transparentes a todos os consumidores, para que eles possam até entender o que seria o valor original da dívida, o que seria ali o crédito rotativo, o que seria ali o parcelamento de fatura, o que seria uma multa, um pagamento mínimo de fatura. Tudo isso, né, todas essas iniciativas, elas têm esse condão, o condão de fazer uma inclusão financeira na população. E o que essa portabilidade significa? Essa portabilidade significa que hoje, por exemplo, uma pessoa tem lá um débito de cartão de crédito, ela usa aquele cartão de crédito de um banco e ela tem uma dívida, ela tem ali uma fatura que ela deixou em aberto, que acabou ali girando um crédito rotativo, um parcelamento de fatura e já está ali com uma dívida muito grande e as condições para ela quitar essa dívida não são tão atrativas. Ela pode chegar hoje em uma outra instituição e negociar essa dívida. Falar, olha, então, fazendo aqui um exemplo hipotético, ela chegaria em uma outra instituição bancária, financeira, falaria, olha, eu tenho hoje essa dívida aqui de cartão de crédito naquela outra instituição. Se eu trouxer essa dívida para cá, quais benefícios eu teria e quais as condições de pagamento eu consigo para quitar essa dívida? Essa nova instituição, que não era permitido antes e agora é possível, ela poderá apresentar aqui uma proposta que, às vezes, mais vantajosa do que a que ela possui atualmente. Desculpa. Pois não, doutor. Pode. E é interessante, Alexandre, pontuar o seguinte, que o incentivo é tão grande para que seja benéfico ao consumidor, que uma vez que a pessoa tem hoje uma proposta, uma nova proposta para quitar essa dívida, ela ainda tem a garantia, não a garantia, eu diria, mas a possibilidade daquela instituição original, ou seja, aquela em que a pessoa possui de fato a dívida, apresente ainda uma contraproposta, ou seja, ela ainda pode apresentar uma condição melhor do que aquela já possui uma outra instituição. Então, assim, sendo mais didático aqui nessa nossa interpretação, se você pegou uma dívida em um banco A, levou até um banco B, esse banco B chegou para você e fez ali uma proposta. Você pode ainda ter uma outra proposta desse banco A e não precisar sair dele. Essa proposta obrigatoriamente tem que ser tão vantajosa quanto ou mais vantajosa do que a nova que você possui. Ou seja, né, doutor, o banco B, vamos seguir aqui na nossa hipótese, o banco B, ele estaria comprando a sua dívida do banco A, né? De repente, olha, eu pago à vista, nessas condições, trago essa dívida para cá e faço a condição de juros menor para o consumidor ali, para o devedor, nesse caso, né? E o banco A tem a possibilidade de falar, olha, vou te fazer aí um juro então menor do que aquele lá para que você quite essa dívida aqui conosco. Isso beneficia o consumidor final, né? Com certeza beneficia o consumidor final, Alexandre, e coloca também mais a par do que de fato está sendo cobrado. Muitas dívidas hoje elas viram aquela bola de neve até pela distância que o consumidor ainda tem
daqueles valores que estão sendo cobrados. Então, assim, às vezes, poxa, deixei de pagar uma fatura e amanhã vem aquele valor exorbitante sendo cobrado e a gente, né, muitos consumidores não têm acesso ali ao detalhamento do que está sendo de fato cobrado, do que se trata, o que é esse crédito rotativo, do que se trata esse parcelamento automático de fatura. Isso deixa ele mais a par do que está acontecendo, porque uma vez que ele leva para um outro banco, é de interesse desse outro banco, na nossa interpretação aqui, o Banco B, trazer uma proposta detalhada, até porque isso está na lei. Essa proposta ela deve ser transparente, ou seja, ela deve estar bem claro ali em relação ao custo efetivo total, aos juros remuneratórios, aos juros moratórios, às multas, tudo que engloba aquele acordo que está sendo proposto, né, vamos dizer assim, ele tem que ser transparente. Então, isso deixa a população mais a par do que está sendo cobrado e do que ela de fato deve. A gente tem muito esses exemplos aqui na nossa região, por exemplo, com relação ao REFIC, que é um reparcelamento de tributos, né? Muitas vezes as pessoas falam, olha, vai ter 50% de desconto, mas sobre juros e multas, né? O que não é no saldo devedor do tributo. Então são várias nuances que a população vai aprendendo com o decorrer do tempo, né, doutor Luiz Felipe? Com certeza, Alexandre. Foi ótimo o seu exemplo aí. Eu diria até que tem um outro exemplo tão comum, que é o refinanciamento imobiliário, né? A portabilidade do crédito imobiliário. Muita gente, às vezes, tem ali um financiamento de um imóvel e procura aí transferir esse financiamento para uma outra instituição com juros e condições mais atrativas, né? Então, já é uma prática aí que as pessoas, a população já pratica, mas que agora vai poder ser utilizada aí no cartão de crédito. Para veículos também é verdadeira essa possibilidade, não é, doutor? Nós falamos do imobiliário, também tem o financiamento de veículos que é possível portar, né? Com certeza, Alexandre, com certeza. Agora, é importante aqui, se eu dar uma dica aqui à população, buscar instituições. Hoje em dia é muito importante a população entender que o cartão de crédito, tecnicamente falando, ele não necessariamente está vinculado, não necessariamente é um produto único com a sua conta corrente que você utiliza. O cartão de crédito ele é uma conta pós-paga, ele é uma conta separada da sua conta corrente. E muitas instituições, muitas empresas de tecnologia, muitos emissores de cartão menores estão ingressando agora no mercado e podem, às vezes, oferecer taxas mais atraentes, oferecer condições melhores, até porque ela precisa ingressar no mercado, né? Então, é muito importante que hoje a população busque ouvir essas instituições, busque entender o que essas instituições têm a propor, porque muitas vezes pode aí ser bem mais atraente aí para o consumidor. Doutor Luiz Felipe, algo mais que o senhor gostaria de salientar aqui para o nosso ouvinte da CBN? Gostaria de salientar aqui que é mais um gol de placa aí do Banco Central aí, junto com o Ministério da Fazenda, e vai muito na linha aí do que eles prezam pela competitividade do mercado e inclusão financeira da população, e que qualquer dúvida é muito importante a população acessar o site do Banco Central. Todas essas instituições elas possuem canal de ouvidoria e o Banco Central também auxilia no que for preciso. E, aliás, também uma possibilidade dos brasileiros, que infelizmente, né, muitos brasileiros endividados têm aí a possibilidade, uma facilidade a mais para colocar a sua vida em ordem, né, doutor? Com certeza, Alexandre, está certíssimo. Doutor Luiz Felipe, muito obrigado por nos atender aqui na CBN e até uma próxima oportunidade. Sempre à disposição, Alexandre. Até a próxima. Conversei aqui com o doutor Luiz Felipe Atié, advogado especialista em direito empresarial, falando aí sobre essa possibilidade, né? Nova possibilidade de portar, portanto, a sua dívida aí relacionada, né, ao cartão de crédito, né, o saldo devedor.